Olá, me chamo Robson Constante, estamos hoje com mais um programa dentro do mês de novembro com a questão da consciência negra. Como você sabe, o nosso programa é Diversidade Sem Tabu, mas para esse mês a gente está dando um enfoque, assim como a gente fez lá em junho, da questão do orgulho LGBTQIA+. Estamos trazendo então pessoas negras com relevância e destaque dentro do mercado empresarial, coisa que por vezes a gente não está muito habituado a ver, né? E é uma coisa que a gente, para quem acompanhou nos outros episódios, a gente tem visto e eu tenho aprendido que é a questão de se colocar no lugar do outro, mas especificamente com esse programa que eu venho gravando, as pessoas negras, quando elas vão ocupando, e que a gente deveria normatizar, que deveriam estar em qualquer lugar, em qualquer função, em qualquer ambiente, por vezes os negros, quando eles vão ocupando lugares, né, que antes eram inalcançáveis, eles vão enxergando que eles são únicos, né? Então, a gente vê que temos algo ainda mais para estar falando. Mas, de antemão, para vocês que já acompanham o nosso programa, o nosso convidado é o Everton, ele já esteve aqui em episódios anteriores. Everton, primeiramente, quero te agradecer por estar aqui conosco mais uma vez. É um prazer sempre, Robson, nós podermos conversar sobre esse tema e outros temas tão relevantes para a sociedade. Eu acredito que o teu programa, Diversidade Sem Tabu, tem sido um território muito fértil para que a gente possa estar multiplicando a nossa forma de ver a própria sociedade. Com certeza. E muito no sentido de como a gente pode se ver na sociedade sendo diverso, que na verdade a regra é sermos diferentes, né? Sermos diversos. E aí quando a gente consegue ter alguns espaços como o teu, que tu conduz já há um tempo muito bem, é super importante, super relevante, e eu fico feliz de estar aqui novamente. Pode ter certeza que isso é recíproco, porque é muito bacana estar te trazendo aqui. A gente, até mesmo para dizer, o Everton já esteve aqui e não foi dado destaque para a questão étnico-racial, a questão de ser negro, né? Mas é importante da gente frisar, e eu escutei uma palavra do nosso primeiro convidado do programa, do Marcelo Gomes, que foi uma pergunta que uma aluna me fez quando eu falei, né? Eu comentei com os meus alunos, as crianças, né? Adolescentes no caso, em específico hoje, que eu ia gravar um programa sobre consciência negra e me perguntaram por que não tem um programa de consciência branca? E eu já teria a resposta agora para dar para essa menina, para dizer, é consciência negra, mas é para conscientizar o branco. Porque daí a gente consegue, né, compactuar e dialogar ainda melhor, né? Sim, o curioso quando falamos sobre o Dia da Consciência Negra é que, na verdade, é um trabalho todo de conscientização e educação do branco, né? Porque, obviamente, nós como pessoas pretas, nós nascemos e crescemos sabendo como é viver numa sociedade sendo uma pessoa preta. O grande desafio que nós temos, na verdade, é conseguir provocar uma reflexão, conseguir provocar uma mudança de ação aí, que as transformações elas só acontecem na prática através do branco. Porque hoje nós temos todo o poder, e aí a gente pode pensar no poder das grandes mídias, por exemplo, que não existe pessoa que pode se dizer totalmente autônomo, independente das mídias, né? E aí eu penso como mídia formal, tradicional, que a gente tanto conhece, que elas são dominadas por famílias obviamente brancas, né? Sim. E também as próprias redes sociais, né? Hoje mesmo eu estava lendo um pequeno artigo do Instituto Luiz Gama, né? Eu trago no próprio livro um advogado negro que libertou centenas de escravos se utilizando da lei, do estudo. Então ele é um exemplo de advogado para o mundo, exemplo de pessoa para o Brasil. E lá aparecia sobre a inteligência artificial, o quanto que o próprio algoritmo ele tem o viés racial também na hora de nos apresentar alguma sugestão de conteúdo, na hora de gerar uma imagem, que foi o artigo que eu li hoje. Uma mulher negra, ela entrou na trend de utilizar a inteligência artificial na rede social e fazer uma imagem dela a partir da inteligência artificial. E a inteligência artificial gerou uma mulher negra, muito parecida com ela e com uma arma na mão,
e ao fundo uma favela, um morro. Então, é nesse sentido. Então, todas essas informações, que a inteligência artificial, ela coleta informação de inteligência humana, né, para criar então, a inteligência artificial. E esses dados todos que são criados, e principalmente por pessoas brancas, né, nesse mundo da tecnologia, que é um mundo extremamente caro para se entrar e trabalhar, tem um nicho específico, ele também é produzido por pessoas brancas, por mentalidade branca. Então, acontece isso. Então, até onde a gente acredita que não há uma emoção por trás, que não há um juízo de valor, há sim um juízo de valor, porque por trás de toda aquela criação existem pessoas. E essas pessoas que detêm esse poder, na maioria dos casos, são pessoas brancas. Então, a consciência negra, para trazer o início da fala e da conversa, ela é muito mais para pessoas brancas, que é um problema muito maior das pessoas brancas, do que das pessoas negras. As pessoas negras, basicamente, querem viver com possibilidades iguais e direito de ir e vir, que a gente, às vezes, não goza desse valor, como é previsto na nossa Constituição. Sim, exato. A gente já entrou, porque é uma questão que está... Nesses episódios, a gente já acaba entrando no assunto, e eu, para quem está nos assistindo, eu gosto sempre de que o nosso telespectador saiba quem é o Everton Pessoa, depois profissional, daí a gente vai entrando. Eu queria que tu falasse um pouquinho quem é o Everton e trazer um pouquinho quem são os seus pais, né? Essa questão de buscar as nossas raízes. Legal. Everton é um cara de quase 40 anos já, né? Tô com 39 anos, basicamente. Eu faço agora em novembro, 39 anos. Eu sou do interior, né? Eu fui criado no interior, numa cidade aqui da região de Porto Alegre, que é Arroio dos Ratos. Então, na adolescência, eu fui para Porto Alegre. Quando minha mãe e meu pai se separaram, eu, como filho mais velho, então, já ali tinha responsabilidades de adulto, digamos assim, com 12, 13 anos. Eu sou fruto de uma relação entre brancos e negros. Então, minha mãe é branca, uma mulher branca, loira, de olhos azuis, com descendência alemã, e meu pai um homem negro, descendência indígena e africana. E então eu venho dessa mistura, dessa mistura étnica, então, e sócio-histórica, e a gente pensando em ancestralidade. Sim. E naturalmente, aí não sei explicar, e é talvez pela convivência maior com a família negra, eu trago toda essa bagagem muito maior africana, além do meu estereótipo, né, de ser um homem preto de pele escura. Então, essa é a minha ancestralidade. Então, a gente pode pensar em questões mais profundas. Hoje, eu sou casado há 15 anos, moro em Campo Bom, tenho 3 filhos, né, vivo e trabalho na área de gestão de pessoas há muito tempo, há muitos anos também, há quase 15 anos. E esse é o Everton, basicamente, né, um escritor nas horas vagas, que isso acabou se tornando algo relevante na minha vida. Né, aí ao longo Quero dar destaque a isso também, vamos dar. Ao longo dessa caminhada aí já foram 5 livros publicados, alguns e até eu trouxe os 3 principais livros aqui com certo destaque. Enfim, uma pessoa em constante desenvolvimento e aprendizado. Bacana. Então, vamos começar então um pouquinho, então, temos aí então, já conhecer um pouquinho quem é o Everton, vamos falar então um pouquinho, focar no Everton, escritor. Falar um pouquinho das tuas obras, como é que começou o Everton querer escrever, porque antes de escrever, provavelmente, a gente aprende a ler, né? Então, a gente vai buscando sempre referências, né? Exato. Eu lembro desde sempre, assim, gostar de ler, gostar da literatura em si, que era uma forma que eu, como um menino pobre do interior, conhecer lugares diferentes. Eu lembro muito bem do livro que me marcou fortemente, assim, na infância, foi o livro do Jorge Amado, que foi Capitães de Areia. E eu tentava imaginar aqueles meninos, né, dentro do livro, sobrevivendo naquela Salvador, cidade grande, naquela situação, e eu vivendo um mundo totalmente diferente. E aquilo me despertou muitas coisas boas e eu queria ler mais, então li outras obras do próprio Jorge Amado também.
Depois tive a possibilidade de conhecer Machado de Assis. Quando eu conheci Machado de Assis, a gente não tinha eu não tinha referência ainda de que ele era um autor negro. Eu tinha As pessoas desconhecem isso, né? total, muito. E na verdade, nada é por acaso. Eu costumo dizer assim, a construção nossa brasileira sociohistórica, para ficarmos restritos ao Brasil, nada é por acaso. Então a construção de um Machado de Assis, essa figura não negra, ela também tem um fundo. Como que a sociedade brasileira do final do século XIX, início do século XX, ia tolerar alguém tão genial quanto Machado de Assis é até hoje, sendo uma pessoa negra, né, com toda essa descendência de escravizados? Enfim, era para a época precisava se criar essa ideia, né? É uma questão de uma construção cultural preconceituosa. Falando isso, né? A gente tem um outro exemplo, que é a imagem que as pessoas às vezes custam entender, que a imagem de Jesus talvez não seja aquele homem branco de olhos azuis. Talvez essa... Porque foi uma construção de uma imagem de quem fez. Mas se tu for ver, né, agora tem essa questão de guerra que está acontecendo, a gente vai vendo, nasceu lá. Como é que são aquelas pessoas? Qual é o tipo físico? Sim, e que bom que hoje a ciência consegue fazer muitos resgates, né? E eu falo sobre a ciência porque até o espaço das pessoas pretas, a gente poder revisar a história do Brasil, que é uma história extremamente romantizada, é super importante, e ela está acontecendo justamente porque, felizmente, nos últimos 30 anos, mais exponencialmente nos últimos 20 anos, os negros têm conseguido alcançar algum lugar na academia. E alcançando algum lugar na academia, a gente pode questionar, opa, será que de fato Machado de Assis era esse cara mesmo, branco, etc. Não, Machado de Assis tem toda... Basta ler a obra dele, que tu já começa a entender traços de ancestralidade africana, traços de alguém que não fazia parte da nobreza carioca. Então, que é o lugar de fala daquela pessoa que tanta gente se fala que as pessoas devem tentar entender por que dá esses espaços, né? Exato, e essas são as minhas influências. A partir desses, citei dois aqui, Jorge Amado e Machado de Assis, depois isso se expande para outras leituras brasileiras e não brasileiras também. É incrível como a leitura pode te abrir portas e possibilidades que talvez a gente não vê em outras artes tão facilmente. Até porque pensando em artes como um todo, em consumo de cultura como um todo, o livro é algo que acaba sendo uma das mais acessíveis, porque o teatro, um show, tu participar de alguns outros locais, eles acabam tendo um custo mais alto, né? Sim. E tu não consegue compartilhar. Um livro tu lê, tu empresta para alguém, sabendo que tu não vai receber de volta, né? Mas tu consegue fazer com que ele circule e aquela mensagem passe por várias pessoas. Sim, interessante. E qual foi a tua primeira obra? Minha primeira obra foi... Ela está desses livros? Está. O Haiti, a Missão Continua. Eu tive a experiência de ser militar por 5 anos no Exército, entrei lá com 18 anos e saí com 22, 22, quase 23. E nesse período eu tive a oportunidade de ir para a Missão de Paz no Haiti. Né? E nessa Missão de Paz... Não sabia. Pois é, e a gente já se conhece há tanto tempo, né? E aí já veio no programa, que bom que a gente já tem a oportunidade de... Isso, e no Haiti, então, enquanto eu estava em missão, eu e os meus colegas militares também, nós vivemos uma série de conflitos reais, né? A gente fazia policiamento, a gente fazia o papel de polícia mesmo, enquanto militar do Exército, e também nós vimos nossos dramas, enquanto nós estávamos lá, nossas famílias estavam aqui, nossas mães e pais preocupados, nossas namoradas, nossos amigos, enfim, porque nós estávamos em uma situação, sim, de alto risco, né? E não era tão simples a comunicação assim, né? Hoje a gente tem uma série de recursos, né? Em 2006, quando eu fui, a gente era super restrito, né, para essa comunicação. Sim. E lá eu senti vontade de escrever um diário. E esse diário depois eu transformei, criei um personagem fictício que ele traz todos esses conflitos, porque é um romance psicológico. Ele traz todos esses conflitos que a média dos militares passaram. Então eu transformei isso num personagem e contei um pouco da história do que a gente vivenciou lá. Então é um livro que me apresentou enquanto escritor.
Isso foi publicado em 2009, 2009. em primeira edição. E o segundo? O segundo livro, ele nem está aqui até, mas ele foi uma coletânea de contos e crônicas, que eu escrevo, sou cronista até hoje, né? Eu escrevo para um jornal aqui da cidade, da região, né? Semanalmente sai minha crônica, e eu sempre gostei de escrever contos e crônicas, porque é um E tu pode falar qual é o jornal, porque as pessoas busquem essa referência? Sim, o jornal Toda Hora. O jornal Então, Toda Hora. Toda sexta-feira tem uma crônica do Everton lá falando sobre alguma coisa que chamou a atenção, né? A crônica é um estalo, e sobre aquele tema e a gente amplia. Geralmente trazendo algumas discussões sobre possibilidades de uma sociedade um pouco melhor. E uma cidade bem local, pensando bastante assim, enquanto Campo Bom e Novo Hamburgo, principalmente. E aí essa coletânea de contos e crônicas foram publicados em 2012 e se chama Relações Líquidas, justamente fazendo essa brincadeira com os tempos digitais e de relações que por vezes não se sustentam por muito tempo, ou que são rasas mesmo, por falta até de vontade da gente aprofundar relacionamento. Buscou inspiração nas obras do Bauman? Total, muita influência, sociedade líquida, modernidade líquida, então Bauman é uma grande referência. Amor líquido. Amor líquido, isso, exatamente. Foi total, inclusive no prefácio dele, eu trago todas essas referências dele, do Michel Foucault, que mais? João Paul Sartre, Freud, a gente brinca com esses diálogos e formas de ver a sociedade. A tua graduação é na área da psicologia? Da psicologia e também e na gestão de recursos humanos também. Sim. E o terceiro livro? O terceiro livro foi O Psiquiatra do Viaduto. O Psiquiatra do Viaduto tem um personagem central que ele mora em Porto Alegre, ele é ambientado em Porto Alegre, até eu trago muito referência sobre o viaduto Otávio Rocha, onde a gente passa e tem muitos, talvez não tenham mais tanto, porque eu tenho ido pouco a Porto Alegre, muitos moradores de rua. E eu sempre ficava imaginando, e eu tenho esse hábito, tá? Então, se eu estou no metrô, se eu estou no local público, eu fico imaginando as histórias por trás daquelas pessoas que estão à minha frente. E eu ficava imaginando as possibilidades de histórias que estavam por ali. E aproveitando esse gancho da própria psicologia, enfim, eu imaginei que um deles poderia ser um psiquiatra atendendo os demais moradores de rua, as pessoas, enfim. Sim. E aí eu faço essa conversa entre o próprio psiquiatra, então, né, esse personagem central, com os demais moradores de rua e não moradores de rua. E como que ele tinha essa visão do mundo e como que ele viu o mundo, como o mundo via ele. Então eu vou fazendo esse diálogo com tudo que poderia estar acontecendo ali. Tu não chegou a conversar com eles? Não. Ou ficou só na imaginação? Ficou só nesse relacionamento telepático, digamos assim. Sim. Interessante. E o quarto? O quarto livro, então, é um livro até mais técnico. Eu lancei ele apenas no formato e-book, que é o Recursos Humanos na Quarta Revolução Industrial. Então, por atuar na área de recursos humanos e estudar muito sobre isso, eu sempre me perguntei por que eu nunca escrevi nada sobre a área de gestão de pessoas. E em 2018, 17, 18, eu comecei a ler muito sobre a Quarta Revolução Industrial, que é um livro, aí, falando bem para a área corporativa mesmo, é um livro que traz toda as Smart Factories, né, que são as fábricas inteligentes, e o quanto que elas estavam transformando o mundo. Esse livro é publicado por Klaus Schwab e é apresentado em 2014 no Fórum Econômico Mundial, como sendo, ou as empresas se adaptam e se preparam para esse novo mundo digital, principalmente as fábricas, né? O mundo fabril, ou esse mundo fabril vai atropelar. Ou tu te adapta ou tu morre, meio darwiniana, assim, né? E aí quando ele traz isso, a gente começa a refletir, e eu li algumas coisas sobre também a área de recursos humanos se adaptando a essa nova perspectiva digital. Por exemplo, os recrutamentos às cegas, recrutamento através de inteligência artificial, os dados, né, o People Analytics que entra extremamente forte nessa época, e eu escrevo um pouco sobre a forma que eu vejo, baseado nessas leituras, sobre a área de recursos humanos. É um livro que está só no formato eletrônico. Depois, se nós tivermos tempo, eu quero buscar esse gancho do RH, porque
me, me fez pensar no primeiro episódio agora que a gente está trabalhando da consciência negra, mas vamos focar no quinto livro. O quinto livro, então, é o que mais tem relação com o tema que iniciou nossa conversa, que são as relações étnico-raciais. Eu sempre fui muito provocado por meus amigos e colegas negros, principalmente do próprio movimento negro, que eu faço parte não diretamente vinculado a uma sigla, mas sempre participei, dando palestra, participando de roda de conversa, enfim, dialogando mesmo sobre a temática afro-brasileira. E sempre, Everton, escreve, poxa, já tem os livros, já tem uma história. Então, é super importante. Minha esposa também me provocava bastante, né? Ela, como socióloga, como profissional dessa área, né? Ela sempre provocava, poxa, vamos escrever, vamos. Então, veio a pandemia e foi algo super rápido. Foi um livro que eu escrevi, assim, 2 semanas, basicamente. Assim. E quando o meu processo criativo ele é muito fluido. Quando eu começo a escrever, até a minha esposa e meus filhos que acabam sofrendo, né? Porque realmente eu me isolo e passo o final de semana inteiro escrevendo. Mesmo eles estando em casa, eu consigo me focar. E ao longo do mês de abril de 2020, que foi a pandemia estourou em março de 2020, formalmente. Eu lembro do dia, 17 de março foi quando o Rio Grande do Sul fechou tudo, assim. E no mês seguinte, abril, meio perdido, sem saber para onde ir, não podendo sair tanto de casa, etc. Vou escrever o livro. E aí foi quando essas ideias todas, como já estavam na cabeça, acostumado a falar sobre o tema e tal, a ideia era ter um olhar diferente, assim, fugir um pouco do que a gente está mais acostumado a ler, e eu queria humanizar o livro. E humanizar, através da busca pela humanização do livro, eu escolhi vários personagens ao longo dos últimos 3 séculos no Brasil, todos brasileiros, esses personagens negros que foram centrais para a construção do Brasil como a gente conhece hoje. E aí eu tenho o próprio Luiz Gama, que eu falei no início, que é um advogado, o Machado de Assis, nós temos Dandara dos Palmares, o próprio Zumbi dos Palmares, temos um vice-presidente, que eu acredito que a maioria dos brasileiros não sabe, que nós tivemos um vice-presidente negro, que é o Nilo Peçanha. E assim foi essa construção. Milton Santos, um geógrafo reconhecido no mundo inteiro. Tem Marielle, me fugiu o sobrenome dela. Marielle Franco. Enfim, vários personagens. Tem um gaúcho também, que as pessoas, assim... Eu sou encantado com a história dele, que ele deu origem até a uma novela da 6, que foi... Ele liderou a Revolta da Chibata, em 1904. Então, João Cândido é o nome dele, ele é de Encruzilhada do Sul. Ele vai, então, com a Marinha. À época, se tinham basicamente duas opções para os negros brasileiros. Assim, ou serviam a Marinha, que era a principal força militar da época, falando de 1900, ou trabalhavam nas estâncias pensando em Rio Grande do Sul. Praticamente um trabalho semi-escravo, né? Totalmente braçal. E João, por ter quase 2 metros de altura, uma imposição física muito grande, ele foi servir no Rio de Janeiro, na Marinha. E em 1904 ainda, depois 15 anos, 20 anos depois da abolição da escravatura, a abolição formal da escravatura, ela continuou por bastante tempo ainda na prática, talvez até poucos dias atrás, e às vezes a gente vê esses casos, João Cândido se revolta porque os oficiais da Marinha brancos castigavam os marinheiros negros através de chibatadas quando eles entendiam que estava descumprindo alguma das normas da Marinha. E isso, em 1904, ele liderou a revolta, então, dos marinheiros, com 4 navios gigantescos na Baía de Guanabara, e ele manobrando, e ele colocou... Talvez foi a única pessoa ao longo da história do Brasil, o único personagem ao longo da história do Brasil que colocou em xeque o poder central do Brasil, que a época a capital era Rio de Janeiro, e ele diz, ou vocês param de nos chibatar, a gente entra no acordo aqui, ou a gente acaba com a capital. Enfim, o retalho sofreu muitas retaliações, por questões óbvias, morreu extremamente pobre na década de 70 no Rio de Janeiro. Tem uma música de Aldir Blanc
e João Bosco, se eu não me engano, que é Mestre Sala dos Mares. Então, foi cantado por Elis Regina, então vale a pena ouvir. É uma música emocionante e conta a história desse gaúcho que poucos gaúchos conhecem. Então, eu trago ele no livro para, inclusive, marcar essa bandeira gaúcha entre os negros, sim, grandes personagens da história do Brasil. Que bacana. E as pessoas que querem comprar esses livros, aonde eles estão, aonde elas podem comprar? Eu publico pela editora Letras e Versos, então a gente dá um Google ali, o meu nome é Everton Guide, e os livros já aparecem. Já o arroba, quem sim, quiser te procurar, então, o arroba é everton.guide.escritor, então me acha fácil ali. E também compra direto comigo, eu passo o link se quiser, se for longe, enfim. Se for morador aqui da região, a gente já faz uma entrega direta. Sim, inclusive eu comprei, ele está na minha lista para ler. Comecei a ler ele e acabou com o trabalho ressurgindo e eu olhei e pensei, comecei a ler o livro, gostei e tá lá paradinho na estante, eu vou retomar. Legal. Porque a gente vai deixando, às vezes com o tempo e com muda de trabalho e as questões do cotidiano, do dia a dia, a gente vai meio que esquecendo ou deixando. E o quanto é importante, e a gente está aqui escutando aqui, o quanto é importante conversar com um escritor e essa questão lógica e, ao mesmo tempo, didática dessa tua transformação enquanto pessoa, enquanto escritor e as tuas obras, né? Eu acho que para quem está te escutando, a curiosidade tende a ser maior ainda, né? Exato. E essa caminhada como escritor, recentemente ganhou um novo capítulo. Enfim, em 2022 tive a grata experiência de ser patrono de uma feira do livro, que foi em São Lourenço do Sul. E agora, em 2023, eu, junto com outros escritores aqui da cidade de Campo Bom, nós fundamos uma associação literária na cidade de Campo Bom, justamente para a gente dar vazão para esses profissionais que muitas vezes a gente conhece as obras e não conhecem os autores. Então, a nossa ideia é fazer isso que tu está fazendo aqui, né? Sim. Trazer o autor também para ele poder falar sobre as obras dele, para trazer também a construção das obras. Eu adoro falar sobre as construções das obras. Né? Porque eu acho que isso é o bacana também, né? Porque a gente que vem da academia, eu sempre quando oriento os meus alunos, antes de começar a ler um TCC, uma dissertação, uma tese, o quanto é importante para quem vai, o leitor, saber da onde veio, né? Veio da onde? Porque, então, eu como administrador vou fazer uma tese sobre consumo, é diferente do meu olhar. O psicólogo vai ser diferente. Né? Daqui a pouco o sociólogo vai ter uma outra visão. O quanto é importante a nossa construção social no momento que a gente escreve e a gente tenta passar o nosso conhecimento. Eu acho que isso é super bacana e que bom que a gente te trouxe aqui nesse mês para falar sobre isso e da importância também que tu reforçaste tanto nessa questão da valorização dos nossos escritores negros, né? Também no formato de escritores, sem esquecer de toda a nossa construção. Foi você mesmo que falou a questão das estradas, né, que foram feitas pelas pessoas negras, pretas. Para quem está escutando, até a mesma terminologia, às vezes a gente comete gafes. A gente trouxe aqui alguns que falaram negros. Tu traz a questão de nomenclatura de pretos. Sim, porque na verdade, assim, é uma questão mais técnica para censo. IBGE, por exemplo, ele entende que as pessoas negras são as pretas e pardas. Então, essas compõem o grupo de pessoas negras no Brasil. E pretos a gente utiliza justamente para marcar bem, assim, né? Muita gente diz, é negro ou preto? É muito tranquilo isso, não há gafe em tu me chamar de negro ou tu me chamar de preto. Sim, Tá tudo certo. Eu costumo dizer que o grande problema são os adjetivos. É o que a gente usa depois de chamar. Everton, tu é negro, enfim. O que vem depois é que vai dizer se ali há um componente discriminatório ou não. Sim. É aquela questão que às vezes as pessoas dizem, como é que eu já escutei, né? Bah, mas você é gay, mas você não é afeminado. Às vezes nem se percebe. Então, já mostra ali todo um preconceito. Bah, eu não tenho nenhum preconceito. Eu tinha até um ex-cunhado, eu escutei de uma professora, e ele era super gente boa. Nossa! Eu até tenho um amigo. Qual é a tua concepção histórica de onde tu está trazendo esse relato, né? Everton, todos os nossos programas, eu estou sendo... Né?
a gente tem um tempinho curto, teria muito mais assunto. Fico feliz que eu estou fazendo esse programa para dar essa visibilidade, mas o programa precisa ser encerrado e eu preciso que tu deixe o teu recado final aí, porque a gente precisa acabar, infelizmente. E que bom que eu vejo que teríamos mais episódios para te trazer aqui. Já se sinta convidado para retornar esse programa. Muito obrigado, é sempre um grande prazer estar aqui. Sempre que tu me convidar eu volto, eu dou meu jeito e a gente volta a conversar. E reforçar, né, a questão do racismo, e eu já usei essa analogia aqui para finalizar rapidamente, é como se, imagine você, ontem o médico avisasse, olha, você descobriu que você tem um câncer. O que a pessoa normalmente faz? Ela procura o melhor especialista que ela pode, procura o melhor tratamento que ela pode e ela busca resolver isso. E o racismo é um câncer social. E por que a gente insiste em negar que ele não está ali, que ele não existe? Às vezes é um elefante na sala e a gente continua fingindo que o elefante não está ali. Então, para a gente tratar o racismo, precisamos das pessoas brancas envolvidas nessa causa. Sim. Não sabe como, pergunte a uma pessoa preta, pergunte a quem tem um pouco mais de vivência, mas assim, o que não dá é para ficar parado vendo esse elefante lá na sala sem a gente fazer todo o movimento para retirá-lo, porque ali não é o lugar dele. Sim, muito belas palavras para finalizar o nosso episódio. Como o tempo está curto, então, muito obrigado pela presença de vocês. Até o nosso próximo episódio. Tchau.